paz esteja conosco. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a presença de cada um de vocês e juntos vamos fazer o nosso estudo da doutrina espírita. Hoje o nosso estudo é o Livro dos Espíritos, dando continuidade no capítulo terceiro, Formação dos Seres Vivos. Lembrando que o primeiro capítulo, aliás, a primeira temática desse capítulo terceiro, Criação, foi formação dos mundos, que nós vimos no estudo passado, e agora a gente vai entrar no segundo tema, né? Formação dos seres vivos. Eu preparei aqui uma pequena introdução, e eu acredito que essa pequena introdução ela vai ser útil para toda vez que a gente for partir para essa temática do Livro dos Espíritos. E vocês vão entender por quê. Da Agora entrou. seguinte, para a Uhum. gente lembrar que a doutrina espírita codificada por Kardec, é progressiva e sistemática, desenvolvida ao longo de suas obras fundamentais, sob a orientação do controle universal do ensino dos espíritos. Cada obra complementa as demais, formando um corpo doutrinário, coerente e abrangente. Assim, compreender um tema espiritual profundo requer um estudo conjunto de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese e das revistas espíritas publicadas entre 1858 a 1869. Estudar apenas uma obra isolada oferece apenas uma visão parcial, sem abarcar a riqueza do ensino progressivo dos espíritos. E aqui nós destacamos as palavras progressiva e sistemática, porque eu acho que essa palavra tem sido mal usada atualmente, né? Se tem uma ideia de progressivo, de, de, de uma doutrina Progresso. progressiva, e às vezes as pessoas estão confundindo as coisas. Progressiva no sentido de que ela Vai não progredir. é, ela não é um livro sagrado que você, né, não pode alterar o conteúdo dela. Poder não pode alterar o conteúdo, mas você pode rever os conceitos materiais, da ciência material. E é isso que a gente vem batendo em cima quando a gente está fazendo o estudo. A ciência que a gente está vendo do século XIX foi utilizada para fazer analogias pelos espíritos superiores para a gente entender o espiritual, as leis espirituais. E eu vou me atrever a fazer uma outra analogia. As parábolas de Jesus, Jesus usou termos da época em que ele esteve entre nós, e ele fazia analogias com vinha, semente, né, com pesca, falava de uma forma que aqueles homens ainda muito, com uma visão muito concreta das coisas, eles pudessem abraçar uma moral um pouco mais abstrata. Então, você não vai pegar, por exemplo, uma parábola de Jesus e querer atualizar, né, os termos que estão lá. Porque senão você se prende à letra que mata e não aproveita o Uhum. fundo, né? Que é o conceito moral do Cristo. Aqui se dá a mesma coisa. Se a gente se prender à ciência e falar, não, está desatualizado. Vamos ver se está desatualizado. Vamos atualizar o que a gente pode, porque a ciência ela pode, ela deve ser atualizada. Então, essa introdução me veio também porque recentemente eu recebi algumas perguntas. Por exemplo, um espírito, quando ele desencarna, ele recobra as suas memórias imediatamente?
Quando eu fui responder para a pessoa, se você vai no livro dos Espíritos, você tem uma visão parcial. E se você pegar o que está no livro dos Espíritos, sem consultar as outras obras, você vai ter uma meia resposta. E para dar resposta, eu tive que me aprofundar nas outras obras, até chegar no céu e no inferno. Entende? Então, aqui vai se dar a mesma coisa. Então, essa introdução, ela serve para qualquer pergunta que a gente tenha. Ah, vai no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos está respondido parcialmente. Por quê? Porque ela é a base fundamental. Ela é a base do edifício. Então, o Kardec ele vai desenvolver essa base nas obras seguintes. Então, por exemplo, aqui antes da gente entrar no capítulo em si, né, a gente vai fazer uma breve leitura de como é que isso se dá. Por exemplo, essa temática que a gente está estudando, no livro dos Espíritos, no livro primeiro, capítulo terceiro, Formação dos Seres Vivos, o Kardec formula as questões centrais. Por exemplo, a questão 43 a 46, ele está trabalhando com a origem dos seres vivos e a união do princípio vital com a matéria. De 47 a 49, transmissão da vida, leis da reprodução e se o homem surgiu de uma criação especial ou pelo mesmo processo dos outros seres. Essas perguntas estabelecem os fundamentos do princípio vital, da vida orgânica e das relações espírito-matéria, mas não esgotam o assunto. E é o que a gente estava falando, se você for pesquisar só no livro dos Espíritos, você tem uma visão parcial. Para isso, a gente vai para o livro dos Médiuns. Ainda que a obra trate primariamente das manifestações espíritas, encontramos aprofundamentos indiretos. Porque as pessoas olham o livro dos médiuns, ah, eu não sou médium, eu não preciso estudar esse livro. Tem nada a ver, né? O livro dos médiuns é para tratar dos fenômenos. Então, na segunda parte do livro dos médiuns, no primeiro capítulo, o perispírito como o princípio das manifestações. Explica como os espíritos agem sobre a matéria por meio do fluido universal, que é também a base do princípio vital. Mostra que, assim como a vida orgânica se forma da combinação do fluido cósmico universal, as manifestações espirituais também se realizam por sua ação. Então você já tem um outro aprofundamento e uma outra visão. Aqui vemos o elo entre princípio vital e fluidos espirituais. Ambos resultam de modificações do fluido universal. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aqui a conexão já é moral e filosófica. Por exemplo, capítulo terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. Reforça que a vida não se restringe à terra e que os seres vivos existem em diversos graus nos diferentes mundos. No capítulo quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Traz a lei da reencarnação, que é consequência natural da continuidade da vida do espírito. Assim, o que era princípio biológico em O Livro dos Espíritos ganha aqui, nessa obra, uma amplitude moral e espiritual, mostrando a finalidade da vida. Céu e Inferno, primeira edição, de 1865. No primeiro capítulo da segunda parte, o passamento, os depoimentos dos espíritos reforçam a vida orgânica é transitória, mas o espírito sobrevive, mostrando a diferença essencial entre vida biológica e vida espiritual. Relatos de desencarnados, que está lá nos exemplos, confirmam a transitoriedade do princípio vital e a permanência do espírito. Aqui vemos o desenvolvimento prático, como a teoria da vida se confirma pela experiência espírita das comunicações. E, finalmente, em A Gênese,
que vai conter a maior parte do desenvolvimento desse capítulo, porque é ali que ele vai trabalhar todos esses elementos, né? Então, é nesta obra, a Gênese, que Kardec aprofunda mais diretamente o tema. Capítulo 10º da Gênese, intitulado Gênese Orgânica, detalha a origem da vida, explicando que o princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. Capítulo 11º, Gênese espiritual, aprofunda a relação entre espírito e corpo, mostrando a ação do princípio inteligente sobre a matéria orgânica. No capítulo 15º, Milagres segundo o Espiritismo, ele retoma a questão da vitalidade e das curas, explicando pelo papel dos fluidos. Aqui se cumpre o que estava apenas em embrião no Livro dos Espíritos. A vida não surgiu por acaso, mas pela ação das leis divinas sobre a matéria. Há continuidade evolutiva dos seres, sem necessidade de criações isoladas. O homem participa da mesma ordem de formação dos outros seres, mas com princípio espiritual superior. Que aí a gente já vê o princípio inteligente se transformando em individualidade. Então, é a questão que nós trouxemos na introdução. Então, não dá para, quando a gente for questionado sobre alguma pergunta, a gente simplesmente ir lá no Livro dos Espíritos. A gente tem que desenvolver a resposta fundamentando cada obra na seguinte. Lembrando também que o Livro dos Espíritos ele é dividido por Kardec em 4 livros, que foi traduzido por alguns tradutores como parte 1, parte 2. Eu, particularmente, eu prefiro a tradução original, que é livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Por que que eu prefiro livro ao invés de parte? Porque fica muito explícito que esse livro primeiro ele vai ser desenvolvido em outra obra, o livro segundo em outra e assim por diante. Então a gente vê o desenvolvimento desses livros nas obras. O livro dos médiuns, o livro O Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, se foi preciso mais 4 livros para desenvolver as questões do Livro dos Espíritos, significa que o Livro dos Espíritos é a base. Então, vamos fazer um resumo aqui, uma síntese dessa progressão doutrinária. O Livro dos Espíritos lança as questões fundamentais. De onde vêm os seres vivos? O que é a vida? O Livro dos Médiuns explica os fluidos que servem de base ao princípio vital. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra a finalidade moral e espiritual da vida em sua pluralidade de mundos e reencarnações. O Céu e o Inferno demonstra pela experiência mediúnica a distinção entre vida orgânica e vida espiritual, que é pelo relato dos espíritos, de todas as ordens, desde os dos espíritos mais simples até os espíritos já mais elevados. A Gênese fornece a explicação científica e filosófica mais detalhada, consolidando a doutrina da formação dos seres vivos. Então, era essa pequena introdução que eu queria trazer aqui para a gente refletir, né? Então, não dá para a gente ficar só no Livro dos Espíritos e se basear com a resposta que está lá. Porque tem respostas, inclusive, ali, que se a gente ficar só com ela, a gente vai estar em erro. Ah, está errado. Não é que está errado. Ele lança a base e vai desenvolvendo no futuro. A gente tem o caso das possessões, a gente tem o caso das almas dos animais. Se você ficar estudando só o Livro dos Espíritos, você não sabe o que aconteceu depois, né? E o incrível é que o desenvolvimento, ele nem sempre está nas obras fundamentais, ele está também na Revista Espírita, complementando. E nós passamos décadas sem ter a tradução para português
das revistas espíritas. Eu acredito que isso prejudicou muito o desenvolvimento, inclusive, de reuniões mediúnicas no movimento espírita, porque a gente não tinha nenhum norte. E ali, na revista espírita, está tudo detalhado. Casos de obsessão, de possessão, casos de reuniões mediúnicas, como são feitas e deixam de ser feitas. A gente perdeu em muito, né? Graças a Deus, essas revistas elas foram traduzidas e, infelizmente, a gente ainda tem poucas traduções, né? Espero que no futuro nós tenhamos mais revistas espíritas traduzidas e, de preferência, por vários tradutores. A gente também não ficar refém de uma ou duas, né? Bem, então vamos entrar agora já no nosso tema. Aqui nós temos o Livro dos Espíritos. Olha, eu não sei se vai funcionar, eu espero que funcione essa didática, né? Eu vou propor que a gente leia a pergunta, leia a resposta, e depois eu vou trazer aqui na lateral uma atualização da ciência e uma comparação com o espiritismo. Formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Vamos abrir aqui a nossa primeira nota com relação a essa pergunta, né? Quando a Terra passou a ser povoada? A ciência atual. A Terra tem cerca de 4,54 bilhões de anos. A vida não surgiu imediatamente. As primeiras condições para a vida complexa só surgiram depois da formação da crosta sólida, oceano e atmosfera. Evidência fóssil e datação radiométrica indicam seres unicelulares. Surgiram há cerca de 3,5, 3,8 bilhões de anos, microfósseis e estromatólitos. Organismos multicelulares simples, há cerca de 600 a 700 milhões de anos. A vida se espalhou progressivamente, evoluindo de formas simples para complexas, em concordância com a sequência que Kardec descreve, embora a ciência não use o conceito de germes latentes ou princípio vital. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Bem, eu grifei aqui esse, esse, essas palavras para gente, né, a gente entender melhor. O que é estado latente e de inércia? É um estado em que existe falta de atividade, estado de repouso, aquilo que não se manifesta exteriormente enquanto aguarda o momento propício. Período entre o estímulo e a reação por ele provocada. É uma espécie de dormência dos elementos. Crisálida é o terceiro estado da vida da borboleta. É um local onde o inseto permanece aguardando que se processe sua metamorfose de lagarta para borboleta, né? Então, de onde vieram os seres vivos para a Terra? Então, a gente leu aqui a resposta que os espíritos dão a Kardec, e aqui a gente vai trazer aqui uma visão científica.
Ah, e outra coisa, né? Longe da gente querer ter a última palavra, a última resposta. A gente está trazendo aqui fruto de pesquisa. Pode ser que alguém leia esse nosso estudo, veja esse nosso estudo e perceba algum erro. Com certeza vai ser um erro involuntário, e se a gente tiver o prazer de alguém nos avisar que está errado, a gente corre aqui e corrige, né? Então, longe da gente querer ser dono da verdade. Daqui é fruto de pesquisa para a gente tentar entender sem se prender muito a essa parte mais técnica e científica, né? Mas só para a gente entender e fazer uma comparação com a ciência do século XIX. Então, essa pergunta de onde vieram os seres vivos para a Terra, né? Na visão científica atual, a gente tem a origem terrestre, que é chamado de abiogênese. A vida surgiu na própria Terra a partir de moléculas químicas simples presentes nos oceanos primitivos. Isso daí a gente estuda, inclusive, na escola, né? Processos químicos naturais organizaram essas moléculas em compostos orgânicos cada vez mais complexos até formar células primitivas. Locais prováveis incluem fontes hidrotermais submarinas, áreas ricas em minerais e regiões com ciclos de aquecimento e resfriamento que favoreciam a formação de moléculas orgânicas, né? Aqui eu deixei em vermelho, porque nós temos aqui também aquele famoso experimento, né, de Miller-Urey, né, que são dois cientistas que se reuniram em 1953 e eles tentaram, então, recriar as condições na Terra, num laboratório. Eles colocavam cargas elétricas para simular os raios, e eles foram fazendo, ou seja, eles tentaram recriar a atmosfera primitiva e eles, então, fizeram esse experimento, né? Eles mostraram que aminoácidos podem se formar em condições semelhantes à Terra primitiva. Só que, mais tarde, esse experimento, ele, ele não se sustentou, né? Por várias outros elementos e outras coisas ali, ele não se sustentou. Então, esse experimento Miller-Urey não se sustenta mais atualmente, né, com a explicação completa da origem da vida, como explicação, né? Mas abriu caminho para a astroquímica e a pesquisa sobre pré-biologia. Hoje, se fala mais em processos químicos complexos e múltiplos ambientes favoráveis, e não numa atmosfera simples e altamente redutora, como no experimento. Então, foi detectado, né, falhas ali naquele experimento, mas foi um campo que abriu também para outras pesquisas. Não deixou de ser importante esse experimento. Mas eu trouxe aqui porque eu já tive a oportunidade, inclusive, de ver é, estudos que trouxeram esse experimento como se ele ainda fosse válido. Ele não é mais válido, tá? Ele não tem mais fundamento. Possível contribuição. Então, nós temos aqui, né, a origem terrestre, a biogênese, possível contribuição extraterrestre, que chamam de panspermia. Há hipóteses de que moléculas orgânicas ou até micro-organismos resistentes podem ter chegado à Terra via meteoritos ou poeira cósmica. Isso é considerado possível, mas não há consenso de que tenha sido o principal mecanismo, né? Então, a gente tem a primeira hipótese, né, que é criado dentro da própria Terra. Nós temos a outra hipótese, que pode ter vindo de fora da Terra, através de meteorito, e nós temos a evolução gradual. Uma vez surgidas as primeiras formas de vida, unicelulares simples, a vida evoluiu gradualmente para organismos mais complexos, culminando nos animais, plantas e seres humanos. Resumo: os seres vivos vieram principalmente da Terra, originando-se de reações químicas naturais em condições favoráveis, com uma possível contribuição de compostos do espaço.
A vida se desenvolveu de forma gradual e progressiva, segundo os princípios da evolução biológica. Então, a gente vê que até aqui a ciência em nada, né, contradiz o que foi colocado pelos espíritos, porque os espíritos estão trazendo, primeiro, uma base. Quando a gente vai olhar lá na Gênesis, aí a gente vai ver textos mais complexos, uma ideia mais desenvolvida. E mesmo assim, não é completa, porque trata-se ainda do ápice, né, da ciência do século XIX, 1868, né, 69, né? De lá para cá, quantas coisas a gente já não desenvolveu? A, a, a divisão, né, da matéria, né, que antigamente era só átomos, hoje nós temos subpartículas e por aí vai. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. Aí aqui vem um comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Aqui ele está se referindo àqueles grãos de trigo que encontrados no interior das pirâmides do Egito, né, que ficaram séculos ali dentro, né, e foram submetidos à experiência de germinação com sucesso. Há, pois, nesse germe, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para desenvolver, que é o que ele está falando aqui em cima, né? Sobre apenas a menor perturbação dessas condições pode impedir a reunião dos elementos. Ou ao contrário, né? A perfeita união dessas condições propicia a, a, a eclodir, né? A germinar a vida. Por quê? Porque o princípio latente de vitalidade, que só está esperando uma circunstância favorável para desenvolver, que é a resposta dos espíritos, né? Onde que se encontravam esses elementos? Estava no espaço, né? Com os espíritos superiores. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Para um crítico, ele poderia falar: ah, mas aí é fácil, né, de colocar tudo na conta de Deus, né? Bem, a gente vai ver como a ciência desenvolve agora o raciocínio. E aí você vai entender que realmente o véu só vai caindo dos nossos olhos à medida que nós progredimos intelecto-moralmente. O que não nos é revelado num determinado momento, ele vai ser revelado em outro. Então, não é que Deus esteja escondido, é que naquela situação, naquela ocasião, a gente não tinha, né, cognição, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha desenvolvimento. Então, os espíritos trazem o fundo
e deixa por nossa conta a forma. Vamos para essa pequena anotação aqui, com relação à nossa pergunta, né? A nossa pergunta qualquer: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos falam que achavam-se em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas esperando a formação da Terra. Kardec desenvolve o seu comentário e agora a gente vai ver o que que é a ciência atual. Então, nos diz. Então, segundo a ciência atual, os elementos orgânicos que deram origem à vida da Terra não surgiram do nada. Eles se originaram e estavam distribuídos no espaço ou nos materiais que formam o planeta. Eis o detalhamento. Então você vê que aqui é a ciência falando e comprovando o que foi dito, né? Primeiro, elementos essenciais. Os elementos químicos fundamentais à vida incluem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrando que o nitrogênio ele vai ser chamado de azoto durante durante o desenvolvimento das obras de Kardec, porque era assim que se denominava o nitrogênio. Estes elementos estavam presentes no sistema solar primitivo, dentro da nébula solar, que é uma nuvem de gás e poeira da qual o Sol e os planetas se formaram. Esses são os elementos essenciais. Antes da formação da Terra, os elementos estavam na forma de átomos livres, moléculas simples ou compostos químicos, distribuídos pelo espaço interestelar e na nuvem protoplanetária. Alguns compostos orgânicos simples, como aminoácidos e hidrocarbonetos, foram encontrados em meteoritos e cometas, mostrando que moléculas pré-bióticas existiam antes da formação do planeta. Terceiro, durante a formação da Terra. Ao se formar, a Terra agregou esses elementos e compostos da nébula solar e de impactos de meteoritos. Condições químicas e físicas específicas, temperatura, oceanos, minerais, permitiram que esses elementos se combinassem em moléculas mais complexas, preparando o surgimento da vida. Resumindo, antes da formação da Terra, os elementos orgânicos estavam dispersos no espaço, incorporados na nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. Com a formação do planeta, esses elementos foram reunidos, permitindo reações químicas que eventualmente levaram à vida. Isso aqui não é comentário espírita, tá? Tá? Isso daqui é a ciência falando, né, sobre essa questão, né? Onde estão os elementos orgânicos. E é incrível de ver como a resposta dos espíritos é exatamente isso que nós lemos agora, que tu leu agora. Que- É incrível. Pois é, e a pesquisa que eu estou fazendo não é em obra mediúnica, não, Sim. é site de Uhum. ciência. Lógico, né, que quando você acessa esses arquivos, são arquivos quilométricos, Uhum. né? Um resumo de uma forma que fique, eu acredito que está muito fácil de compreender, né? Apesar Muito. desses, apesar desses nomes que às vezes enrola a língua da gente, mas como eu falei, não precisa se preocupar o que que é um escaratólico metodológico, não precisa se preocupar com isso. Precisa entender, é, 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 a gente precisa entender só o conteúdo em si. Lógico que, se vocês tiverem curiosidade, né, a gente vai longe, né, porque são coisas interessantes, né, de estudar. E hoje em dia, você tem até graças a Deus, você tem uma popularização da ciência. Tem muitos sites hoje com caras muito bons, né? Tem muita porcaria também, mas tem sites com caras muito bons.
né, trazendo a ciência de uma forma leve. Quando você vê uma explosão de uma supernova, o que que ela está fazendo? É como ele está falando, ela vai queimando os elementos. Quando pega o ferro, que é o mais pesado, ela não suporta e ela explode. Quando ela explode, ela joga todos os elementos, né? E aí, por isso que aí quando você olha para o que a ciência fala hoje e faz a comparação com o que os espíritos estão falando, é isso, eles estão que nem uma crisálida. Está só esperando o momento. Mas onde que estão esses elementos? No espaço, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Tem uma nota de rodapé que não é de Kardec, né? É do tradutor. Ele fala que hoje a ciência já não admite a geração espontânea, como fazia no século XIX, nem mesmo para os seres mais inferiores da criação, como vírus e bactérias, por exemplo. Né? E essa nota de rodapé, ela é importante para fazer uma introdução, porque a gente também vai comentar, né, a respeito disso, como é que a ciência vê. Então, no século XIX, ainda havia, né, essa discussão. Por isso que pergunta, ainda há seres que nasçam espontaneamente? Resposta, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Aí tem gente que vai falar: ah, mas aí eles falam que ainda há seres, ainda há geração espontânea. Segundo a ciência atual, não há evidências de que organismos complexos surjam espontaneamente hoje. Eis o detalhamento. Primeiro, o que foi a gênese espontânea? No século XIX, pensava-se que alguns seres vivos poderiam surgir do nada. Por exemplo, moscas surgindo da carne em decomposição, larvas aparecendo em água suja. Experimentos como o de Louis Pasteur, em 1860, nos anos, né, 1860, demonstram que esses casos se explicam por contaminação por micro-organismos presentes no ambiente, não por criação espontânea. Porque se você cobre a carne, né, não vai ter lava, né, porque ali não é uma geração espontânea, porque as moscas colocavam os ovos. E tinha muito aquela questão, né, deles fazerem uma cesárea, um parto, e com as mesmas luvas fazerem outros em sequência. E aí que ele se deu. Por que que aquelas mulheres adoeciam, né? Da mesma, né, patologia? E aí ele desconfia e eles passam então a fazer uma asepsia dos instrumentos. E descobre-se então, né, que ali haveria o vírus daquela patologia. Hoje, organismos complexos, animais e plantas, não surgem espontaneamente. Micro-organismos simples, bactérias, arqueias, se reproduzem somente a partir de outros micro-organismos por divisão celular. A biogênese, criação da vida a partir de moléculas químicas simples, só é considerada possível em condições primordiais da Terra, não no ambiente atual. Resumo: geração espontânea não ocorre atualmente. Todos os seres vivos existentes são descendentes de outros seres vivos. Lei da biogênese. Apenas nas condições da Terra primitiva seria possível a formação de células simples a partir de compostos químicos. Então, o que que fica entendido aqui? Né? Que hoje essa geração ela não se dá mais espontaneamente, como se acreditava. Isso se deu no começo da formação do mundo e deve ocorrer na formação de outros mundos, né?
E aqui a resposta é sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente, ou seja, ele está se referindo à formação do mundo. Uma vez que esse germe primitivo já não existe mais, né, isso não vai mais acontecer. E aqui, sim, a gente pode sim dar uma atualizada nessa resposta, né, porque era o que se compreendia. Agora, a gente pode ter duas compreensões aqui, né, sobre a abiogênese e sobre a biogênese. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. A gente tem aquela analogia, né, de Adão sendo criado do barro. Aliás, Adão, né, que vem de Adam, né, que é barro, né, que é o pó da terra. Por isso que a gente fala, né, viemos do pó, né, voltaremos ao pó. Segundo a ciência atual, a resposta a essa pergunta se divide em duas partes: a presença dos elementos que compõem os seres humanos e o surgimento da espécie humana como organismo vivo. Elementos químicos. Sim, os elementos químicos que formam o corpo humano, né, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e etc., né, enxofre, entre outros, já estavam presentes na Terra antes do surgimento da vida complexa. Esses elementos estavam disponíveis nos minerais, água e atmosfera, permitindo a formação de moléculas orgânicas. 2. A espécie humana como organismo. Não. A espécie humana não existia no início da formação da Terra. O aparecimento dos seres humanos ocorreu muito depois do surgimento da vida, após bilhões de anos de evolução biológica. A vida unicelular aparece em cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás. A vida multicelular ocorre entre 600 e 700 milhões de anos atrás. E os homens modernos, os humanos, o Homo sapiens, há 300 mil anos atrás. A espécie humana surgiu como resultado de um longo processo evolutivo a partir de primatas e não estava pré-existente nos elementos orgânicos do planeta. E aqui eu quero ressaltar o seguinte: aquela ideia, né? O homem veio do macaco? Não, o homem não veio do macaco, né? Ele veio de primatas numa transformação, né? Numa transformação não, num processo, né, evolutivo. Porque quando a gente fala, veio do macaco, literalmente a gente pode falar isso, mas você não pode interpretar isso ao pé da letra, porque parece que a gente veio do macaco. Não, há uma transformação. Por quê? Porque o macaco continua macaco até hoje. O macaco não virou homem, não é? O macaco continua macaco, mas as mutações nesse processo evolutivo vai formar uma outra espécie, que é a do ser humano. Assim como, por exemplo, você tem dos cães. Você pega o lobo, que é o primitivo dos cães, o lobo é o lobo. Ele não se transformou num cachorro, num pequinês, num dálmata, mas a transformação, né, ao longo desse processo evolutivo vai criando várias outras espécies. Então, o homem não vem do macaco, né? Ele passa por esse processo. Macaco é macaco, homem é homem, né? Resumo: elementos químicos já estavam na Terra desde a sua formação. Espécie humana surgiu apenas após uma longa evolução dos seres vivos. Conclusão científica: a humanidade não estava entre os elementos orgânicos contidos no globo, embora estes elementos fossem essenciais para a sua formação futura. Quando a gente vai estudar, por exemplo, né, a gênese espiritual, a gente vai encontrar essas explicações lá. Por quê? Qual é a matéria elementar? Fluido universal. Tudo vem de lá, a transformação das matérias. Então, a gente tem que separar o que é ciência material e o que é ciência espiritual.
Então, Kardec ele está fazendo aqui no Livro dos Espíritos essa primeira base. Então, com relação à resposta, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do ninho da Terra. Como a gente viu, o que a ciência aponta? Sim, para os elementos orgânicos, né? Mas não para o homem em si. O homem é a evolução né, desses elementos. Pergunta 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Eu gosto dessa pergunta porque uma vez a pessoa falando, é, Kardec fala, os espíritos falam que os cálculos são quiméricos, mas hoje a gente tem tudo calculado aí, né? Vamos ver se tem tudo calculado mesmo? Vamos ver se os espíritos, nessa questão, não se trata de estar certo ou errado, né? Mas se trata da gente fazer uma pequena comparação com o que eles querem nos falar dentro da nossa limitação, né? Segundo a ciência moderna, podemos estimar aproximadamente a época do aparecimento dos seres vivos e da espécie humana, mas não conhecemos datas exatas, pois dependemos de evidências fósseis, geológicas e moleculares. Então, nós temos aqui duas tabelas. Primeira tabelinha, surgimento dos seres vivos, tipo de vida e época aproximada desse tipo de vida. Organismos unicelulares, procariotos, cerca de 3,5, ficou confuso aqui, né? Cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Organismos multicelulares simples, 600 a 700 milhões de anos. Animais complexos, invertebrados, vertebrados, 540 a 500 milhões de anos, chamado de explosão cambriana. Plantas terrestres, 400 milhões. Mamíferos, 200 milhões. Primatas, 5.560 milhões de anos atrás. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Depois Deve ser 60, é, deve ser isso provavelmente. mesmo. 60 Depois eu milhões de anos. corrijo isso aqui. É. 60 milhões de anos atrás. Segunda tabela. Surgimento da espécie humana. Espécie e a época aproximada. Homo habilis, 2,3 a 1,6 milhões de anos. Homo erectus, 1,9 milhões a 110 mil anos atrás. Homo sapiens, humanos modernos, 300 mil anos atrás, e foi na África o berço, né, do aparecimento. Três, limitações. Essas datas são estimativas, baseadas em fósseis, datação radiométrica e estudos genéticos. Não podemos determinar o dia ou o ano exato em que o ser específico apareceu. A ciência fornece intervalos aproximados e tendências evolutivas, não eventos pontuais. Resumo: podemos conhecer aproximadamente quando surgiram os diferentes seres vivos e a humanidade. O surgimento segue uma progressão gradual, formas simples para as complexas, até chegar nos humanos. Datas exatas não são conhecidas, apenas estimativas baseadas em evidências físicas e moleculares. E aqui coincide com a resposta: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Vamos então para a pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Kardec realmente, né, sabia fazer pergunta.
O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos, os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies dos seres vivos. E aqui, essa resposta corrobora com aquele nosso comentário. O macaco continua macaco, apenas aquela espécie vai tendo uma progressão evolutiva e vai formando novas espécies. Quando essas novas espécies se formam e elas se estabilizam, né, elas passam, então, a elas próprias produzirem. A gente não vai mais ver essa transformação ocorrer, né? Basicamente, é isso que ele fala aqui. Agora, interessante isso aqui, ó. Essa é uma pergunta fundamental e a resposta muda conforme olhamos pelo espiritismo ou pela ciência moderna. Vamos apresentar cada perspectiva de forma clara. A visão científica atual, os seres humanos não surgem mais espontaneamente porque a condição da Terra mudou completamente desde o aparecimento da vida. A gente já viu isso lá atrás, né? Então, aquelas primeiras condições que a Terra esteve, não está mais. Esse é o primeiro ponto. Os elementos orgânicos ainda existem, mas não se organizam mais espontaneamente em organismos complexos. A biogênese, que é a formação de vida a partir de compostos químicos simples, só foi possível em condições muito específicas da Terra primitiva, como atmosfera primitiva adequada, reduzida em oxigênio, rica em compostos simples, oceanos e minerais disponíveis, radiação ultravioleta, descargas elétricas, ciclos térmicos e químicos propícios. Hoje essas condições não existem mais. E todos os seres vivos surgem somente de outros seres vivos, que é a biogênese. Resumo científico. Os germes da espécie humana não se manifestam mais por limitação das condições ambientais. A vida continua por reprodução, não por formação espontânea. Essa é a visão da ciência. A visão espírita. Os germes da espécie humana existiam desde o início da formação da Terra. Os germes. Mas a manifestação da vida humana depende de fatores espirituais e materiais. O princípio vital precisa associar-se ao corpo adequado. O homem não se forma espontaneamente hoje porque o processo de evolução natural e espiritual já se estabeleceu. E a vida humana ocorre através da reprodução seguindo as leis da natureza e do progresso. O surgimento inicial da espécie humana foi um evento único na história evolutiva da Terra, adequado à preparação do planeta. Resumo espírita. A vida humana hoje depende da reprodução entre humanos, obedecendo às leis naturais e espirituais. A formação espontânea não ocorre mais. Convergência da ciência com o espírito, o espiritismo. Ciência e espiritismo concordam. A humanidade não surge mais espontaneamente. Diferença: a ciência atribui a mudança de condições químicas e ambientais, enquanto o espiritismo adiciona, além disso, né, ele adiciona a associação do princípio vital e as leis universais. E a gente também pode explorar as leis morais. A lei de destruição, mas a lei que eu quero citar é a lei do progresso. Lembra que a gente fala que não existe uma involução? Então, uma vez que o globo é criado, ele vai desde o mundo primitivo, passando por todas aquelas fases que a gente já conhece, mundo de provas e expiações, né? Ele vai seguindo. Então, ele não tem uma retrogradação. Então, o que era necessário? Os elementos que eram necessários, materiais, eles eclodiram, eles foram se formando, mas isso não volta para trás, porque as condições também elas são outras. É um progresso só, né? Agora, o espiritismo vai trazer, lógico, né, a parte
da ciência espiritual. Aqui, a gente pode encerrar o nosso estudo com essas duas últimas perguntas aqui. Povoamento da Terra, Adão. Pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Aqui vem um comentário do Kardec. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que, em diversas épocas, abalaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Aqui tem uma nota de rodapé, que é do tradutor. Ele nos avisa aqui que essas palavras que estão grifadas, né, ele traz aqui, né, e com muita razão, elas foram constatadas, né, na 12ª edição de 1864 e edições seguintes de O Livro dos Espíritos. Não faziam parte da segunda edição francesa, né? É só uma nota curiosa aqui do editor, aliás, do tradutor, né, nos dizendo que isso daqui só vai aparecer, né, a partir da 12ª em diante. Bem, mas vamos então para o nosso último comentário sobre o Adão. Segundo a ciência moderna e a perspectiva do Espiritismo, a resposta é bastante clara. Ciência moderna. Adão, como personagem literal da Bíblia, não é reconhecido como histórico pela ciência. Não há evidências fósseis genéticas que indicam um único primeiro humano ou casal original. A humanidade surgiu gradualmente a partir de populações de Homo sapiens na África, há cerca de 300 mil anos atrás, e nunca de um único indivíduo. O conceito de Adão corresponde, do ponto de vista científico, a uma narrativa simbólica ou mitológica sobre a origem do mundo. Perspectiva espírita. Kardec não identifica Adão como um ser literal que viveu em uma época específica. O Espiritismo entende que a espécie humana surgiu gradualmente e que o Adão bíblico representa o homem primitivo, primeiro espírito encarnado como humano, mas não como um indivíduo isolado em uma data fixa. Não é possível determinar uma época precisa. A manifestação da humanidade é parte de um processo evolutivo progressivo, respeitando leis naturais e espirituais, né? Ou seja, não tem por que a gente se prender a essa figura de Adão, né? E quando ele coloca aqui, né, cerca de 4.000 anos atrás, né, ele não está se referindo ao primeiro homem, ele está se referindo a Moisés, que já não é o primeiro homem, né? É um homem que marca uma época da humanidade. Acho que essa contribuição que tu trouxe de acrescentar essas notas, nos mostrando como a ciência vem atualizando e sendo como essas respostas dos espíritos e a ciência caminhando junto com a resposta dos espíritos. É, é fantástico de ver isso. Como A eles minha, não estão, né? Como pode dizer que está desatualizado, né? Muito pelo contrário, por essa pesquisa que tu fez, demonstra claramente, né? Como a ciência vem caminhando junto.
vai ter diferenças, né? Vai ter coisas que realmente a gente vai ter como o Kardec falou. Olha, quando a ciência atualizar essas temáticas, acompanhe a ciência, porque a gente não tem Isto, é ainda a isso que eu quis tecnologia dizer. suficiente. Sim, Mas com tem outra certeza. coisa, né, que eu também já falei e eu vou reforçar. A gente não tá com, a gente não é dono da verdade. Tem alguns elementos aqui que a gente pode ter equivocado. Se alguém perceber algum equívoco aqui, é só nos avisar que a gente vai ter o maior prazer, a gente vai ser o primeiro a querer, né, consertar, porque eu não quero ficar em erro, né? Então eu não tenho nenhum pudor de falar, olha, nós nos equivocamos e vamos consertar, desde que seja plausível, né, e seja verídico o que apontarem, né? Bem, mas é isso. Acredito que por hoje a gente possa fazer o nosso fechamento. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos que nos incluíram nesse estudo e que a gente possa ter uma boa semana e que a gente se encontre novamente para o nosso estudo. Que a paz fique com todos e até a próxima. Um beijo no coração de todos e até mais. Abraço a todos.